Estamos de volta com o Esporte Básico, que já falou de corrida, já falou de fisiculturismo, falou um pouquinho de futebol e esse bloco daqui a pouco tem muito mais de futebol para você. Tivemos eleições, mas tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D também. Mas antes tem uma novidade e muito interessante para você. Isso mesmo, se você pensou que balé é só para crianças, está enganado. Vamos conhecer agora os benefícios do balé para os adultos e também do jazz. Confira. Não é de hoje que a dança é considerada uma excelente forma de manter uma vida saudável no tocante às atividades físicas. Mas, normalmente, quando se fala em dança, a maioria das pessoas imaginam as tradicionais danças de salão, esquecendo-se de outros ritmos como o balé e o jazz, cuja procura vem crescendo gradualmente, especialmente entre os adultos, mostrando que não há idade certa para se aprender a dançar, basta vontade e disposição, e é o que você vai ver agora. A psicóloga Ana Tibúrcio faz jazz há 4 anos e encontrou nesse ritmo uma espécie de terapia contra as adversidades do cotidiano. Primeiro porque eu fiz dança em outro momento da vida e assim, como exercício físico, eu acho assim espetacular, porque eu juntava a paixão, o que eu gosto, e estava trabalhando físico também. E tal é descontração mesmo, né? O trabalho do dia a dia, você vem para cá, você não está só fazendo aquele exercício, você está montando alguma coisa, criando alguma coisa junto com a coreógrafa até, né? A gente se sente assim brilhante e grandioso, porque, nossa, quem chega com 2 dias de aula que vê a coreografia fala assim, eu não dou conta. A delegada Gabriela Garrido também começou a praticar jazz na fase adulta e dá dicas para que os iniciantes percam a vergonha ao começar uma nova dança. Todo mundo está aqui para aprender e para se divertir principalmente, porque quem faz dança depois de adulto, na realidade é uma forma de terapia, é um jeito lúdico de você descontrair das tensões do dia a dia. Então assim, não desista, não se ache ridículo, todo mundo erra, insista que você vai conseguir. Na fase adulta, as dificuldades e as motivações de quem procura aprender danças clássicas são outras. Isso varia muito de adulto por adulto, porque a gente tem muitas crianças que têm um condicionamento muito mais limitado, inclusive, do que o adulto, porque alguns adultos já fazem algumas atividades, já têm uma vida ativa, mas isso realmente não deixa de ser generalizado. Muitos adultos ainda têm uma resistência ao condicionamento físico, à flexibilidade. Então, esses limites têm que ter uma preocupação no sentido de elaborar essa aula para esse adulto. Então, a gente, quanto profissional, tem que ter essa preocupação para poder elaborar para ele dentro do limite de capacidade de cada adulto. Mas independente de idade e das dificuldades que são comuns no início, os benefícios da prática do jazz e do balé são muitos e inegáveis. Os benefícios são muitos, desde a concepção física, que a gente tem toda uma estrutura com uma preocupação com a coluna, postura, condicionamento físico, fortalecimento, flexibilidade. A questão psicológica, a gente costuma dizer que quem dança faz terapia, então a gente não faz análise, a gente dança. Exatamente porque você aqui você se sente mais à vontade, você tem uma liberdade de expressão muito grande, consegue se identificar com a pessoa que você é, então os benefícios são inúmeros. Criado nas cortes italianas no início do século XVI, o balé clássico, dança influente a nível mundial, requer muita disciplina e prática. Daniel Ferraz tem 27 anos e vem sentindo na pele as dificuldades desse estilo. A questão é uma exigência corpórea demais do balé, muita disciplina, você precisa de muita exigência, você precisa estar se esforçando muito. São dias e meses a gente tentando aproximar milímetros da perfeição, entendeu? Então é mais a questão corpórea mesmo. Com 26 anos, o professor de teatro Bruno Ribeiro resolveu se aventurar no universo do balé clássico. Mesmo com 5 anos de experiência com a dança contemporânea, entrar no balé já com essa idade trouxe grandes desafios ao artista, que são superados dia a dia com a sua paixão pela dança. Trabalha, né, com o seu eu, na verdade. Então trabalha mente, o corpo, sua postura, depois que você entra acaba virando outra. E dançar, né? Hoje eu vejo que está na minha alma. Eu danço, quando eu danço eu coloco tudo para fora, assim. Às vezes eu chego do trabalho aqui estressado, aí quando eu saio da academia, saio outra pessoa, renovada. Muitas vezes, um dos principais motivos que fazem com que homens iniciem tarde no balé é o preconceito de quem não conhece a dança. Infelizmente, ainda hoje, um homem dançando balé clássico não é uma prática aceita por todos. As principais dificuldades, sem dúvida, é o preconceito que tem, né, com homens que dançam balé. Eu acredito que durante esse período de 1 ano, muita chacota pelo fato da dança, e essas chacotas partem por pessoas que elas realmente não sabem o que é o balé, como é que funciona, onde se originou o balé, né?
vamos falar de futebol. Na 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder Ponte Preta empatou por 2-2 com o Paraná. O vice-líder Avaí perdeu para o Náutico por 2-0. O Vasco da Gama empatou com o Bragantino por 2-2 dentro de casa e assumiu a 3ª colocação. O 4º colocado é o Joinville, que foi derrotado por 1-0 pelo América do Rio Grande do Norte. Ou seja, os 4 primeiros colocados não conseguiram vitórias na Série B Estão bem apertadinhos. Nesta rodada. A cima. coisa está bem próxima entre todos eles na Série B. Ainda acredito que o Vasco da Gama chegue e dê uma arrancada legal. Gente, um parêntese da Série B para falar da Série B, para falar da Série D. Nós temos a Jacuipense com possibilidade de apenas 2 vitórias para subir para a Série C do ano que vem. Um grande exemplo aqui para o nosso time, para o Vitória da Conquista, que não conseguiu aí passar da primeira fase da Série D. A Jacuipense está muito próximo de ter uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas, por enquanto, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, que teve rodada sim na quinta-feira da semana passada com o jogo do Palmeiras e com o resto dos jogos, os 9 jogos, no sábado. Então, põe na tela a classificação e os resultados da última rodada. A 26ª rodada do Brasileirão começou na quinta-feira, dia 2 de outubro, com 4-2 do Palmeiras em cima da Chapecoense. Por conta da eleição, os jogos do domingo foram transferidos para o sábado, dia 4. O Vitória venceu o Botafogo por 2-1 e o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0. O São Paulo venceu o Grêmio por 1-0 e acabou com a invencibilidade do goleiro Marcelo Groi, que não levava gols há 9 jogos. Fluminense e Bahia empataram em 1-1 e o Lanterna Coritiba venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Corinthians goleou o Sport por 3-0 e o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1. O Criciúma, mesmo na zona de rebaixamento, deu 3 no Atlético Mineiro, que conseguiu fazer apenas um gol de honra. Para finalizar a rodada, teve a vitória por 1-0 do Goiás em cima do Figueirense. O Cruzeiro voltou a abrir larga vantagem sobre o segundo colocado, o Internacional, ao atingir os 56 pontos. O Colorado, depois da derrota, permaneceu nos 47 e veio o sonho de ser campeão se afastar. Em terceiro lugar, vem o São Paulo com 46 pontos e em quarto, o Atlético Mineiro com 43. O Grêmio é o 5º colocado e o Corinthians é o 6º, os dois também com 43 pontos. Em sétimo vem o Fluminense com 41, depois o Santos com 39, Sport com 36 e Goiás com 33 pontos. Em 11º lugar está o Figueirense com 32 pontos, em 12º o Atlético Paranaense com 31, em 13º o Flamengo também com 31 e em 14º o Bahia com 30 pontos. Palmeiras e Chapecoense são os 2 últimos times antes da zona de rebaixamento e estão com os mesmos 28 pontos. Quem abre o Z4 é o Vitória com 27 pontos, seguido de Criciúma também com 27, Botafogo com 26 e o Lanterna Coritiba também com 26 pontos. Parece que o campeonato acabou, né? Com essa vitória do Cruzeiro, abre 9 pontos, fica folgado, em banho-maria, levando essas rodadas que faltam para levantar a taça e ficar tranquilo. Ao que tudo me parece, ninguém mais para o Cruzeiro de Belo Horizonte, uma vez que o Internacional, que era o segundo colocado da vez, não conseguiu tirar pontos do Cruzeiro no Mineirão. Vale lembrar que o único time que tirou pontos do Cruzeiro no Mineirão foi o Clube Atlético Mineiro, que fez um papelão esse final de semana, perdendo para o lanterna da competição, Criciúma era a lanterna da competição, perdendo por 3-1 lá em Santa Catarina. Mas o grande destaque, a gente tem que destacar, o grande desempenho dos times baianos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vitória conseguiu uma excelente vitória no Barradão contra um adversário direto que é o Botafogo, enterrando o Botafogo depois de dias complicados para o Botafogo, afastou 4 dos seus melhores jogadores e eu acho que o afastamento desses 4 jogadores joga o Botafogo definitivamente para a zona de rebaixamento e para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Acho que não tem retorno sem o Bolívar e o Emerson Sheik principalmente, vai ser difícil para o Alvinegro Carioca. E o Bahia, que conseguiu um grande jogo, arrancou um grande empate contra o Fluminense em Brasília. Os 2 times baianos têm que aproveitar este momento do campeonato
para deslanchar e sair da zona perigosa. O Vitória ainda está por ali, mas pode sair nas próximas rodadas. E o Bahia, com 3 pontos a mais, com 4 pontos a mais da zona de rebaixamento, pode se distanciar ainda mais e a gente torce para que isso aconteça. O Bahia briga na justiça para reaver seus mandos de campos nos próximos jogos contra Jacuipense e Atlético Mineiro na Fonte Nova. A justiça determinou que, por conta daquela briga em Feira de Santana, esses jogos sejam de portões fechados e a torcida não entra. Mas o Bahia está tentando reaver a possibilidade de jogar com a sua torcida nesses 2 grandes jogos. Principalmente o jogo contra a Chapecoense, que é um adversário direto, pode sim valer a pena brigar na justiça por esses mandos de campo. Esse foi o Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita coisa legal. O G4 está aí, Samara Dias, bem embolado, principalmente a 4ª vaga. E quem cai? Porque campeão, infelizmente. Nossos abraços para terminar. Vou especialmente para Amanda Nóbrega e Mara, aniversariante da semana, as estudantes de jornalismo e estagiárias aqui da rádio. Parabéns, meninas. Grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Uma ótima semana para vocês e até lá. Tchau, tchau.